Belezinha. Gurizada, então vamos começar, beleza? Ô, gente, pra gente começar, deixa eu fazer umas perguntas pra vocês. Como é que vocês foram nos exercícios das aulas anteriores da semana passada? Vocês conseguiram fazer todos? Quem conseguiu fazer todos aí? Quem conseguiu? Todos não? Ô, Alexandre, você viu as resoluções lá no Telegram? Você viu algumas? Acho que eu fiz, aí eu... Você olhou lá. Ó, pessoal, ouça o que o Alexandre fez. Esse tem que ser o procedimento de vocês padrão. Tentou fazer, não conseguiu fazer? Você vai lá olhar no Telegram. Tudo bem? Pessoal, eu e o Luiz ele é meu sócio, ele não tá aqui à tarde, viu, Bruno? Mas por falta de horário, eu gostaria que ele estivesse, à noite ele tá, e ele que me ajuda a editar essa apostila, ele que me ajuda a gravar a resolução, deve ter umas resoluções que ele que manda para vocês. A gente trabalha junto já faz alguns anos. Aí, pessoal, esse procedimento do Alexandre tem que ser o procedimento padrão. Tentou fazer, fez algumas, não conseguiu fazer outras? Você tem que olhar a resolução lá no Telegram, tá? Quem não tiver Telegram, pessoal, tem que baixar o urgente, o Telegram, para você ver as resoluções lá. Tudo bem, Maria Eduarda? Outra coisa, pessoal, hora que terminar essa apostila 1, hora que terminou a apostila 1, antes de começar a 2, eu vou recolher essas apostilas de vocês para eu fazer um confere. Eu preciso saber se você está fazendo ou não. Porque você está pagando um curso caro, então eu preciso acompanhar para eu ter certeza que você fez tudo o que tinha que fazer e mesmo assim não conseguiu o resultado, ou que conseguiu, né? Agora, por exemplo, se você tem a apostila toda em branco, não fez nada, não foi no plantão, não procurou, velho, aí não tem nada que te salva, você tem que ir atrás das coisas, você tem que ter tua autonomia. Pessoal, outra coisa que eu vou te falar, eu além desses aí, além desses que está na tua apostila, eu já elaborei mais 2 listas de exercícios, de 20 questões cada uma. Então já tem esses aí da tua apostila e já tem mais 40 em listas. Cara, se você não pegar para fazer, você não vai dar conta, tá? Esses aí da tua apostila são os que eu chamo, Gabriel, de obrigatório, Maria. Esses aí você tem que fazer, vai tanto é que eu vou recolher tua apostila no final da primeira apostila, vou recolher, vou olhar. Porque nós vamos ter que dar um acompanhamento para vocês, vamos dar uma devolutiva, aí eu vou chamá-los, pessoal, nem que seja no WhatsApp, mas eu vou chamá-los um por um para a gente trocando umas ideias, tá? Simulado de sábado, eu vi que nem todo mundo fez, né? Simulado de sábado online, pessoal, mandei lá no grupo, daí alguns de vocês se cadastraram, teve alunos que não fizeram, eu vou estar entrando em contato essa semana, saber por que não fez, porque todo mês vai ter simulado. Galera, esse acompanhamento que eu vou fazer com vocês é na pressão, é na marra, né? Mas é isso aí que vai fazer você sentir a obrigação de estudar. Então você já fique sabendo que no final eu vou pegar essa tua apostila e vou ficar com ela para mim, para poder olhar, ver quem tá fazendo, quem não tá fazendo, eu preciso disso. Ah, você fez ontem? Eu acho que ontem, Bruno, se você fez ontem, ele vai aparecer lá para mim com atraso, daí eu vou querer saber de por que você não fez no sábado. Entendeu? Porque, galera, os nossos simulados, ele tem dia. Esse que vocês fizeram tinha só 9 questões, era só um simulado diagnóstico, para eu ver o que você sabe, o que você não sabe. O próximo simulado, pessoal, é 1 por mês. Vai ser 25 questões. Vai ser sempre no sábado pela manhã, tá, pessoal? Se alguém não puder, se você falar, professor, eu não posso, sábado de manhã eu não posso, todo sábado eu trabalho. Aí você me avisa que eu agendo o teu horário lá na plataforma para você fazer um outro dia, tá? Mas o simulado do mês que vem já vai ser simulado referente ao nosso assunto, o assunto que a gente está estudando, e já vai ser um simulado com mais questões, de 25 a 30, eu estou pensando em 25, tá? Mas galera, vocês precisam muito fazer a parte de vocês, e eu vou estar pegando no pé de vocês, entendeu? Se eu deixar vocês soltos, não vai ter resultado, eu vou pegar no pé de vocês, eu vou querer ver a postura de vocês, por que que não fez? Ah, professor, não vi na aula, assiste a aula gravada. Ah, professor, mas eu não dei conta de fazer, então pega a resolução lá no Telegram. Ah, professor, mas lá no Telegram não tinha a resolução da questão 7. Manda para mim,
que eu vou resolver e vou pôr lá. Pessoal, eu e o Luiz, a gente pega, por exemplo, essa semana, né? Eu já resolvi as questões que eu acho que são mais difíceis, eu já resolvi. Essa semana, pessoal, você vai ter umas 45, 50 questões aí. E eu vou elaborar mais uma lista de 50. Essa semana você vai para tua casa com uns 90 exercícios de tarefa, mais ou menos. Então, da apostila eu já sei quais são os exercícios mais difíceis. Então eu já gravei até. Eu vou disponibilizar para vocês na quinta-feira à noite, pessoal. Ou sexta de manhã. Quinta à noite ou sexta de manhã eu vou mandar lá no Telegram todas as questões que eu já tenho. Aí você fala assim, professor, mas lá você não resolveu a 8. E eu fiquei com dúvida justamente na 8. Você vai mandar para mim no meu WhatsApp. Fala, professor, aqui é a Anelisa. O senhor pode fazer a questão 8 da aula 5 lá? Eu vou gravar e mandar lá no Telegram. Então assim, pessoal, não tem por que não fazer. Não tem por que não fazer. E a gente precisa, Maria Eduarda, do treinamento de vocês. Sério, treinamento pesado. Se você ficar só assistindo a aula, não vai resolver teu problema, tá bom? Pessoal, outra coisa. Hoje, nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Eu quero começar, pessoal, pela frente B, tá? Hoje nós vamos fazer 2 aulas da frente B. Velho, vou falar uma coisa pra vocês. Pensa na aula sensacional essa de... Cara, essa aula é top. Vocês vão adorar essa aula, bicho. Vocês vão ficar doidos. Ó, pessoal, ó, nós vamos começar lá, ó. A aula 02, frente B. Gurizada, ela vai falar de grandezas proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Deixa eu anotar aqui, ó. Diretamente proporcional. Cara, essa aula é sensacional. Diretamente proporcional. E aqui do lado, Bruno, ó, as grandezas inversamente proporcionais. Proporcional. Tá aí, ó, gurizada, top. E aqui, pessoal, a parte que eu mais gosto, a divisão em partes. Divisão em partes. Proporcional e inversamente proporcional. Tá? Em partes. Diretamente, já anotado aqui. Diretamente. E aqui do lado, daqui a pouco o Matheus muda a câmera ali. E daqui o inversamente. Cara, eu vou dizer para vocês por que essa aula de hoje, na minha opinião, é sensacional, velho. Cara, sabe aqueles problemas, velho, que você lê, aí você fala, cara, parece que é fácil esse exercício. Não parece difícil. Não parece difícil, mas você olha e você não consegue montar, velho. Mas você olha e você tem a sensação que ele é fácil, sabe, Duda? Você olha e fala, cara, parece que essa questão não é difícil, mas você não consegue organizar. Galera, é essa aula que vai dar toda a estrutura para vocês de resolução de problemas envolvendo proporção. Olha que massa, pessoal. Primeiro eu quero falar para vocês o que é grandeza diretamente proporcional. Gente, vamos colocar, eu vou te falar de todas as formas que isso pode aparecer, tá, gurizada? Ó, vamos pensar numa grandeza A e uma grandeza B. Galera, o que significa dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcional? Ó, quando você aumenta uma, a outra também aumenta. Isso que é diretamente proporcional. Isso é um primeiro parâmetro. Entendeu, né? O primeiro parâmetro para você saber se é diretamente proporcional é isso. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Mas não aumenta de qualquer forma. Tem que aumentar na mesma proporção. Tipo, se uma dobrar, a outra também tem que dobrar. Tipo assim, ó, uma dobrou, a outra multiplicou por 5. Não, então não é. Tem que ser a mesma proporção. Tá. Aí o cara fala, professor, tá, e aí? E aí, pessoal, que tem um modelo matemático, velho, ó. Existe um modelo, pessoal, matemático para grandezas diretamente proporcionais. Olha aqui, ó. Se você enxergar uma expressão assim, ó, A igual a K vezes B, dá uma olhada, pessoal. O A e o B são as grandezas diretamente proporcionais, fechou? Esse K que apareceu aqui, pessoal, ele recebe o nome de constante
de proporção. Constante de proporção. Olha que massa, velho. Constante de proporção. Bruno, liga essa luz da frente, por favor. Galera, constante... Obrigado, Bruno. Constante significa que não muda. Fechou ou não? Então aqui está o A, aqui está o B, que são as grandezas diretamente proporcionais. E aqui está a constante de proporção. A constante não muda. Aí o cara fala, professor, sempre que eu olhar numa fórmula, lá na física, por exemplo, tiver uma grandeza de um lado, tiver outra grandeza do outro lado, desse jeito, nesse padrão, pessoal, significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se aumentar uma, aumenta a outra. Se diminuir uma, diminui a outra também. Aí o cara fala, Zé Godinho, vem cá. E se eu pego esse B aqui e passo dividindo? Aí você vai encontrar a constante de proporção. Olha lá, ó. O valor do A dividido pelo B, esse valor é igual a constante de proporção, caso você queira encontrar essa constante. Aí o camarada fala bem assim, Zé Godinho, eu entendi. Mas vem cá, você pode dar um exemplo? Galera, olha só, ó. Quantas vezes a gente se depara com umas equações simples, tipo assim, ó, y igual a 2x. Só que a gente não consegue, Anelisa, relacionar as funções com essas grandezas. Agora vocês vão conseguir. Dá uma olhada na equação que eu te dei e dá uma olhada no modelo matemático que eu te dei. Faça a comparação. Quem que seria a constante de proporção aqui? O 2 é a constante. Galera, nessa daqui, se você aumentar o x, o que vai acontecer com o y? E se você diminuir o x? Vai diminuir o y. Entendeu? Aí o cara fala, professor, essa constante igual a 2 significa o quê? Galera, significa que esse lado aqui, esse lado aqui, cada unidade que aumentar daqui, aqui vai aumentar 2. Se você aumentar uma aqui, aumenta 2 aqui. Se você aumentar 2 aqui, aqui aumenta 4. Aqui está dizendo, essa constante igual a 2 significa que vai ser sempre o dobro. Se você aumentar 20 aqui, aqui vai aumentar 40. Professor, isso aqui fosse 3, seria o triplo e assim por diante. É a constante de proporção. Aí o cara fala, professor, então se eu pegar uma fórmula lá e eu ter uma variável de um lado, ó, o y está daqui, daí tem um sinal de igual. Aí aparece um número lá e o x do outro lado. Então isso daqui, só de olhar, eu já sei que se aumentar o x, aumenta o y, e isso aí caracteriza grandezas diretamente proporcional. Aí o cara fala, professor, tem como a gente ver isso numa tabela? Olha aqui, pessoal, vamos fazer uma tabelinha com x e com y, só para você ver o que acontece quando é diretamente proporcional. Ó, vamos supor que o x vale 1, pessoal. Por exemplo, x vale 1. Então, se o x é 1, quanto que é 2 vezes 1? 2. Dobra o x, pessoal, de 1, dobra ele para 2. Você dobrou o x, era 1, você multiplicou por 2. Galera, se aqui você dobrou, o que vai acontecer aqui? Vai dobrar também. Olha lá, pessoal. 2 vezes, você pôr x igual a 2, 2 vezes 2, quanto que dá? 4. Se você pôr x igual a 3, ó, você triplicou. Aqui 2 vezes 3, 6. Triplica aqui também, ó. Tá vendo? Ó, Anelisa, daqui para cá, ó, você multiplicou por 2, dobrou. Aqui também dobrou. Ó, daqui para cá você multiplicou por 3, então daqui para cá também vai multiplicar por 3. Isso que é proporção, isso que é diretamente proporcional. Entendeu? Entendeu, Thiago? Thiago? Aí o cara fala, professor, o que mais que eu tenho que saber de grandeza diretamente proporcional? Galera, às vezes o cara vai pegar isso daqui e vai jogar para você num gráfico. Ó, vai pôr uma grandeza aqui, vai colocar outra grandeza aqui, ó. Galera, quando as grandezas forem diretamente proporcional, o gráfico delas, pessoal, vai ser uma reta crescente passando pela origem. Desse jeito. Então, se você vê, pessoal, um gráfico em linha reta passando pela origem, ó, tipo aqui é 1, aqui é 2, ó. Aí você dobrou aqui para 2, aqui dobrou para 4. Galera, se você vê esse tipo de gráfico, uma reta crescente passando pela origem, isso também representa grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Tá. Para um pouquinho aí, ó. Aí o cara fala assim, Zé Godinho, e se elas fossem inversamente proporcional? Galera, se elas fossem inversamente proporcional, o que a gente tem de cara, pessoal? Ó, de cara, inversamente proporcional. Se eu aumentar de um lado, o que vai acontecer do outro? Diminuir. Na mesma proporção, tá, pessoal? Tipo assim, ó. Você veio desse lado, você multiplicou por 5. O que vai acontecer desse lado de cá?
vai dividir por 5. Inversamente proporcional. Bruno, tudo bem até aí? Mais ou menos. Pode falar? Eu não consegui pegar uma. Assim, eu acho que essa constante proporção. Essa constante seria o fator de multiplicação. Mas eu vou te dar um exemplo aqui que você vai ver que top, Bruno. Mas seria isso, ó, tipo assim, ó, cada unidade que você aumenta no x, o y aumenta 2. Se a constante aqui fosse 5, cada unidade que você aumentasse no x, o y iria aumentar 5. Entendeu, Bruno? Se aqui no lugar do 2 fosse um 10, cada unidade que você aumentasse no x, aqui iria aumentar 10. A constante é o 2, hein? Aqui, no caso, a constante é o 2, ó. Ó. Isso aqui é a constante, ó. Constante, Bruno, significa que não muda. Por isso que é constante, não muda. Então você vai mudar o valor do x, vai mudar o y, mas esse cara não vai mudar porque ele é 2 sempre, ele é sempre constante. Entendeu? Gurizada, Gabriel, olha o inversamente proporcional. O cara fala, professor, qual que é o modelo? Qual é a fórmula, né, de uma grandeza inversamente proporcional? Anelisa, olha, presta atenção. Se você tiver, Mateus, uma equação desse jeito, ó, dá uma olhada. Velho, os caras falam, ah, professor, eu confundo muito grandezas diretamente com grandezas inversamente. Pedro, desculpa, meu garoto, não tem como você confundir, é diferente. Anelisa, olha o modelo das grandezas diretamente proporcionais. Ó, uma grandeza fica de um lado, a outra grandeza fica do outro lado, multiplicando a razão. A razão de proporção. Olha como que é a grandeza inversamente. Fica uma grandeza de um lado, a outra fica do outro lado, só que a outra não fica multiplicando, fica dividindo a constante de proporção. Esse K aqui, Bruno, ó, esse K continua sendo a chamada constante de proporção. Só que agora não é diretamente, agora é inversamente. Pessoal, se você vê uma fórmula parecida com essa, ninguém precisa falar nada para você. Se você aumentar de um lado aqui, pessoal, se você aumentar de um lado aqui, o que vai acontecer do outro? Vai diminuir. Tudo bem, Gabriel? Aí o cara diz assim, fala, professor, e se eu quiser pegar esse B e passar para cá? Pode? Pode, aí você vai encontrar a constante, ó. A constante nesse caso, Bruno, seria o produto de A por B. Pessoal, olha a constante aqui. A constante aqui é o produto ou a constante aqui é a razão? A constante é a razão entre os números. Aqui a constante é o produto entre os números. O cara fala, Zé Godinho, você pode dar um exemplo aí? Pessoal, eu gosto muito desse exemplo, ó. Y igual a 10 dividido por x. Cara, ninguém precisa falar nada para você. É visual. Olha o jeito que está a equação e compara com o teu modelo ali, ó, com a fórmula. Compara. Quem que seria a constante de proporção aí, Bruno? Analogia, pessoal. Comparação. Olha para isso, compara com isso. Quem que seria a constante aí? O 10, né? Fala, professor, esse 10 aqui, ó, seria a constante de proporção. Seria constante de proporção. Fala, professor, e aí? E aí, pessoal, que se você aumentar o x, o que vai acontecer com y? Vai diminuir. Quantas vezes? 10 vezes. Pessoal, cada vez que você aumentar o x, cada unidade que você aumentar no x, o y diminui. É inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Entendeu? Bruno, ó, presta atenção. Esse número aqui vai mudar? Não, o que vai mudar é o x e o... E vamos fazer uma tabelinha? Olha a tabelinha, ó. Vou pôr daqui o x, vou pôr daqui o y. Bruno, vamos primeiro colocar o x igual a 1. Aí nós vamos aumentar o x depois para 2. Aí nós vamos aumentar o x para 5 e depois vamos aumentar o x para 10. Ó, o que eu estou fazendo com os valores do x? Estou aumentando. Só de olhar a fórmula, pessoal, quando eu aumento o x, o que acontece com o y? Diminui. Entendeu? Vamos ver? Galera, você pegou 1, põe lá. Quanto que fica o y? Se o x for 1, vai ser 10 dividido por 1, 10. Então, ó, Anelisa, quando o x é 1, o y vale 10. Agora, ó, eu aumentei o x, lá vai diminuir.
Põe o x igual a 2. Põe lá. 10 dividido por 2. Quanto que dá 10 por 2? 5. Olha o que aconteceu, pessoal. Você dobrou o x. Você dobrou o x. Você multiplicou o x por 2. O que aconteceu lá com o y? Ó, dividiu por 2. A mesma proporção, pessoal. Se você multiplicar por 5 aqui, do lado de lá vai fazer o quê? Dividir por 5. Se você multiplicar aqui por 10, do lado de lá vai dividir por 10. Aí o cara fala, professor, e aquele 10 ali? Aquele 10 é a constante, aquele 10 é o valor que não vai mudar, vai ser sempre 10. Isso chama constante de proporção. Bruno, olha aqui, põe o 5 lá agora. Quando você põe o 5, vai ficar 10 dividido por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. O que está acontecendo, pessoal? Está aumentando o x, está diminuindo o y. Inversamente proporcional. Zé Godinho, põe o x igual a 10. Ó. 10 dividido por 10, 1. Galera, olha o que está acontecendo, velho. Você está aumentando os valores do x. O que está acontecendo com os valores do y? Estão diminuindo. Entra aí, mestre. Pessoal, entender a diferença entre grandeza, Annelise, diretamente e grandeza inversamente? Pedro, entendeu, Pedro? Ó, grandeza diretamente aumenta uma, aumenta a outra. Grandeza inversamente aumenta uma, diminui a outra. Modelo matemático, pessoal, aqui fica assim, A igual a KB. Modelo matemático, A igual a K sobre B. Se você quiser encontrar a constante aqui, ó, você divide um pela outra. Aqui, se você quiser encontrar constante, você multiplica uma grandeza pela outra. Tudo bem? Aí o cara fala, professor, como que é o gráfico daquilo dali? Gente, olha como que vai ser o gráfico disso, ó. Olha só. Gente, ó, eu vou perguntar antes, só por perguntar, tá? Mas eu já vou te falar uma coisa. É difícil, a pergunta que eu vou fazer é difícil, muita gente erra. Quando é diretamente proporcional, o gráfico é uma reta crescente, né? Porque vai aumentando um, vai aumentando o outro. Daí você dobra aqui, dobra lá também. Você multiplica por 5 aqui, lá vai multiplicar por 5 também. Então fica uma reta crescente passando pela origem. Galera, e quando é inversamente proporcional? O que vocês acham que vai dar o gráfico? Uma parábola? Ou uma reta decrescente? Uma parábola? Ó, tem gente que acha que é parábola, tem gente que acha que é uma reta decrescente. Gurizada, dá uma olhada, vamos localizar? Quando o x é 1, o y é 10. Então você vem aqui, ó, x igual a 1, y 10 lá em cima, ó. Aí você vai lá e marca o ponto lá, ó. X igual a 1, y igual a 10. X igual a 2. Então você vai aqui, x igual a 2, o y caiu pela metade, 5, ó. Então você vem aqui e marca esse ponto aqui, ó. Terceiro ponto, pessoal, o x vale 5, então 2, 3, 4, 5. Aí o y, pessoal, vale 2, ó. 1, 2. Ele vai aqui, ó. Gente, dá uma olhada. Você acha que isso é uma reta? Reta não é, né? Tá mais para uma parábola, Alexandre. Tá mais para uma parábola. Se o x for 10, pessoal, se o x for 10, vai marcar um ponto lá na frente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Aí o valor do y é 1. 1, pessoal, bem aqui assim, ó. Gente, dá uma olhada. Olha o jeito que é o gráfico de grandezas inversamente proporcionais. O cara fala, professor, é uma reta? Não, não é uma reta. Professor, é uma parábola? Também não, velho. Não é uma parábola, é uma curva, mas não chama parábola. Aí o cara fala, professor, por que não é uma parábola? Alexandre, para ser parábola, meu garoto, ela tinha que vir, fazer a curva e voltar, ela não faz voltar, então não é uma parábola. Nós vamos falar desse gráfico depois, tá, pessoal? Depois nós vamos falar sobre ele, mas não é uma parábola. Ô, gente, me fala uma coisa, se eu colocar uma fórmula para você, numa prova, eu vou lá e coloco uma fórmula, você vai saber se é diretamente ou inversamente só de olhar na fórmula? Tem que saber. Se eu colocar um gráfico, você vai olhar e falar, pera lá, você vai saber quanto que é direto e quanto que é inverso? Tem que saber, certo? O cara fala, professor, e se você me der um problema? Daí você vai ter que ler e analisar, tá? Você vai ter que tomar cuidado. Se for problema, você vai ter que analisar. Beleza, gente? Tudo bem até aí? Mas calma lá que tem a parte mais importante, deixei agora. Antes da gente falar daquilo lá. Gurizada, ó...
Imagina que você tenha, ó, importante, vou anotar aqui, ó, importante. Gurizada, imagina que você tenha o A igual a K vezes B. Só de olhar, pessoal, isso aqui é diretamente ou é inversamente proporcional? Diretamente, né? Galera, imagina que você tem uma outra, que o M é igual a K vezes N, ó. Pessoal, então você tem duas expressões que são diretamente proporcionais, tudo bem? Bruno, olha o que eu vou te falar aqui, Bruno. Lá naquela primeira, Bruno, se você isolar a constante de proporção lá e você isolar a constante de proporção aqui, olha o que você vai ter lá na primeira. A primeira vai ficar assim, que a constante é A sobre B. Lá. Aqui você vai ter que a constante é M sobre N. Certo ou não? Só que, Bruno, a constante já fala constante porque ela não muda. Então, essa constante, ela é a mesma. Galera, se essa constante é a mesma lá em cima e é a mesma aqui embaixo, o que eu posso falar sobre essa fração e essa fração? Pode falar. Essas duas frações são o quê? Iguais ou diferentes? Iguais. Pessoal, olha que coisa massa, velho. Toda vez que você estiver trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, as razões são iguais. Olha lá, ó. A está para B da mesma forma que o M está para N. Gente, essa informação aqui, ó, é aquela que a gente chama de regra de 3, velho. A diferença é que agora eu vou te dar embasamento para você entender as regras de 3. Ó, professor, então deixa eu entender. Grandezas diretamente proporcional. O que eu tenho que gravar? Se aumenta uma, aumenta a outra. Modelo matemático, ó. Fica uma grandeza de um lado, a outra grandeza fica do outro lado. Ó, as duas em cima multiplicando uma constante. Tem a tabelinha aqui e o gráfico é uma linha reta. E o que mais que você sabe das grandezas diretamente proporcionais? Suas razões são iguais. Se ele falar lá no texto, então, olha, gente, considere que é diretamente proporcional. Você já pode ir lá, Maria Eduarda, e colocar que a razão entre uma é igual à razão entre a outra. Agora, pessoal, se for inversamente proporcional, olha, importantíssimo, hein? Ó, isso aqui é importante, velho. Nós vamos usar nos exercícios já já. Galera, imagina que eu te dou isso daqui, ó. A é igual a K sobre B, inversamente proporcional. Certo ou não? O A tá daqui, o B tá lá do outro lado, mas o B não tá multiplicando, tá embaixo, então é inversamente proporcional. E esse K aqui é a chamada constante. Tranquilo? Tá. Aí eu vou te dar outra, ó. Vou te dar aqui, ó. X é igual a constante dividido por Y. Pessoal, observe, isso daqui é a constante, hein? Galera, então aqui eu estou falando de duas grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu também estou falando de duas grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Tá de acordo com o modelo que eu te mostrei. Se você isolar a constante aqui, ó, a constante aqui vai ser o produto de A por B. Certo, Bruno? A constante aqui, Bruno, vai ser o produto de X com Y. Cara, mas se isso daqui é uma constante, ela não vai mudar. Constante não muda. Então, pessoal, significa que essa expressão aqui e essa expressão aqui são o quê? Iguais. Galera, então olha o que eu vou escrever, ó. O produto de A por B vai ser igual ao produto de X por Y. Mas isso daqui, pessoal, eu só posso fazer isso se eu tiver certeza que eu estou lidando com grandezas inversamente proporcionais. Isso daqui, ó, então, galera, nas diretamente proporcionais, as razões são iguais. Nas inversamente proporcionais, os produtos são iguais. Tudo bem? Muita informação? Muita, né? Você vai anotando aí. Galera, agora vem a parte mais top. Divisão em partes diretamente, inversamente proporcionais. Galera, para fazer essa, eu trouxe um exemplozinho aqui. Vou passar para vocês aí, para você copiar, depois a gente resolve. Ó, olha só.
Imagina, pessoal, que você tenha um valor. Imagina que você tenha um valor de R$3.100. Um exemplo, tá? E você vai dividir, você quer dividir em partes proporcionais diretamente, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui, em partes diretamente. Mateus, cuida da câmera aí. Diretamente proporcional. Ó, você tem R$3.100, você quer dividir isso em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Olha esse problema. Pessoal, eu vou te falar como que esse problema aparece. Ele aparece assim, ó. Eles falam bem assim, ó. Uma pessoa deixou sua herança para seus 3 filhos. Um filho tem 2 anos, outro tem 3 anos, outro tem 5 anos. Quanto que vai receber cada filho se essa herança for dividida em partes diretamente proporcional às suas idades, tipo 2, 3 e 5? Claro que é injusto. Hoje em dia a gente sabe que isso não pode, né, pessoal? A idade não tem nada a ver. Se é filho, tem que dividir em partes iguais, né? Mas imagina que fosse fazer uma divisão em partes proporcionais às idades. Ou alguma outra situação. Entendeu? Aí, ali do outro lado, pessoal, eu vou pegar o mesmo problema, ó. Mesmo problema, pessoal. Você tem um valor, ó. Você tem um valor de R$3.100, tá? E aí eu quero dividir em partes, ó, inversamente proporcional, ó, inversamente proporcional a 2, 3 e 5. Gente, dá uma olhada. Os dois problemas são praticamente iguais. Vocês entenderam os problemas? Quantos mil que você tem? Você vai dividir em partes diretamente proporcional. Galera, quando eu falo diretamente proporcional, significa que o menor valor vai receber menos. E o maior valor vai receber mais. Diretamente. Quanto menor o valor, menos ele recebe. Quanto maior o valor, mais ele recebe. Diretamente. Agora, Gabriel, quando eu falo para você que eu vou fazer uma divisão em partes inversamente proporcional, o que eu estou querendo dizer para você? O menor valor vai ser o que vai receber mais. E o maior de todos é o que vai receber menos. Entendeu? Entenderam, pessoal? Pedro, pegou a visão? Gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, quero que vocês prestem muita atenção. Esse dia eu estava falando com o Luiz, né? Eu tenho muita dificuldade, pessoal, o Luiz também, nosso perfil de aula muito parecido, eu tenho muita dificuldade em falar para vocês, pessoal, usa esse macete aqui, mas sem te mostrar de onde que veio o macete. Galera, às vezes a gente pega professores, né, e os caras são consagrados, excelentes professores, e têm excelentes resultados, não vou dizer que está errado. Mas o cara ele trabalha só com macete, ele fala, pessoal, toda vez que falar que é diretamente, faz assim que dá certo. E toda vez que falar que é inverso, faz assim que dá certo. Daí o aluno memoriza aquilo e faz e dá certo. E vai lá e passa no vestibular. Eu gosto dos macetes, pessoal. Eu acho que macete é necessário. Mas você tem que saber de onde que ele veio. Tá? Olha aqui. Pessoal, eu vou, dos 3.100, eu vou dividir em 3 partes. Diretamente proporcional a 2, 3 e 5. Então, esse cara aqui vai pegar uma fatia, pessoal, que eu vou chamar de X. Esse cara aqui vai pegar uma fatia que eu vou chamar de Y. E esse cara vai pegar uma fatia, uma parte, né? Vai pegar uma parte que eu vou chamar de Z. Tudo bem? Gurizada, como eu estou dizendo que é para dividir em partes diretamente proporcional, quem vai pegar a maior fatia do bolo? O Z. O Z vai pegar a maior fatia do bolo. E quem vai pegar a menor fatia do bolo? O X. Mas que tanto, né? Vai pegar quanto? Daí olha o que eu vou te falar. Pessoal, quando é diretamente proporcional, vou vir na teoria. Quem é igual? A razão é igual. Então olha só, pessoal, presta atenção.
Se você pegar 2 e dividir por x, 2 está para x, vai dar uma razão aqui, ó, k. Concorda? Ou se você quiser, vou fazer diferente, ó, o x dividido por 2 vai dar uma razão k. Se você pegar o y dividido por 3, também vai dar uma razão k, afinal de contas vai ser constante. Não é isso? Aí você pega o z, pessoal, e divide por 5 pedaços, também vai dar o k. Ó. Galera, por que que eu peguei o x dividido por 2 tem que dar k, o y dividido por 3, tudo tem que dar k? Porque quando você faz grandeza diretamente proporcional, a razão você encontra, a constante de proporção é dada pela razão, ó. Então, se você pegar a parte do x e dividir por 2, vai dar constante. Se você pegar o y por 3, também vai dar constante. Tudo vai dar constante. Aí o cara fala, tá, professor, e aí? E aí, pessoal, que daqui, olha só, pessoal, olha da onde que vem o macete. Se você passar o 2 multiplicando, como é que vai ficar o x? O x vai ficar igual a quanto? 2k. Se você passar o 3 multiplicando, como é que vai ficar o y, pessoal? 3k. E se você passar o 5 multiplicando, como é que vai ficar o z? 5k. Concorda ou não? Aí, galera, ó, isso aqui é o que esse cara vai receber, isso é o que o outro vai receber, isso é o que o outro vai receber. Mas se você somar isso, mais isso, não tem que dar o 3,100? Tem, né? Então, olha a conta que a gente vai fazer, pessoal, a partir daqui, ó, você vai fazer assim, ó. 2 vezes a razão, ó, 2 vezes a constante de proporção, somado com 3 vezes a constante, somado com 5 vezes a constante de proporção, tudo isso tem que dar quanto? 3,100. Olha de novo, pessoal. É para dividir em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Então, você vai pegar 2 vezes a constante, mais 3 vezes a constante, mais 5 vezes a constante, tem que dar o 3,100. Só que, gente, quando você soma aqui, 2k mais 3k, 5k mais 5k, 10k igual a 310. Passo 10 a 3.100. Passo 10 dividindo, pessoal, quanto que vai ser a constante de proporção? 310. Galera, quando você achou a constante de proporção, você matou a questão. Anelisa, então esse primeiro cara vai receber 2 partes daquela. Ó. Esse cara aqui vai receber 3 partes daquela. E esse cara vai receber 5 partes daquela. Então, se você quer saber, professor, eu quero saber quanto que vai ganhar o x, eu quero saber quanto que vai ganhar o y e quero saber quanto que vai ganhar o z. Galera, o x vai ganhar 2 partes de 310. Ou seja, pessoal, o x vai receber 620. Professor, quanto vai ganhar o y? O y vai ganhar 3 partes de 310, ó. 3 partes de 310, que vai dar 930. E o z, pessoal, vai ganhar 5 partes de 310. 5 partes de 310 vai dar 1.550. Olha aí, quanto que recebe cada um, Gabriel. Entendeu? Agora, pessoal, posso falar qual que é o macete? Presta atenção. Se a gente sabe que a gente vai pegar o valor lá e multiplicar pela constante. Pega o valor, multiplica pela constante. Pega o valor, multiplica pela constante, igual aos 3,100. Se a gente já sabe que vai sempre cair nisso daqui, pessoal, todo exercício que ele fizer falar para você, dividir em partes diretamente proporcional, todo exercício vai cair nisso aí. Todos, Maria Eduarda. Então a pergunta é, eu precisava ter feito esse pedaço aqui da conta? Não. Aí os caras falam assim para você, velho, grava. Toda vez que for dividir em partes diretamente proporcional, você pega assim, ó, 2 vezes K mais 3 vezes K, 5 vezes K, iguala lá. Multiplica esses números por K, iguala que você vai achar constante. Depois que você achar constante, você só dá o pedaço de cada um. Entendeu? Aí, pode falar. Eu não entendi o que é o X, o Y, o Z. O X é a parte que vai ficar para esse cara. É o valor que vai ficar para esse cara. O Y é o valor que vai ficar para esse cara e o Z é o valor que vai ficar para esse cara. E por que você dividiu ele com os números? Eu peguei o valor que ele vai receber
e dividir em duas partes, porque ele está falando que é diretamente proporcional. E quando é diretamente proporcional, você tem que dividir para achar a constante de proporção. Tá, mas o X é o valor que ele vai ficar. Isso, o X é o valor que ele vai ficar. Mas calma aí, não entendi por que você dividiu. Você vai pegar o valor que ele vai ficar, que a gente não sabe quanto é, mas é proporcional a quanto? 2. A 2. Então, quanto que ele vai pegar? Eu não sei, professor, mas é proporcional a 2. Agora, por que que eu dividi? Por que que eu dividi? E aí, essa divisão tem que me dar a constante. A tua pergunta é, por que que eu estou dividindo? O X dividido por 2. Porque o que ele vai receber é diretamente proporcional a 2. Certo? Se você pegar o X, quanto que deu o X? 620. 620. Dividido em 2, você vai achar a constante de proporção, que é 310. É isso mesmo. Entendi. Entendeu? Mas calma lá, Bruno. O mais importante, você quer saber o mais importante. Ó. Por que que eu dividi, pessoal? Por que que eu estou pegando o valor que ele recebe, que é X reais, eu não sei quanto que é, né? E dividindo em duas partes. Porque é diretamente ou é porque é inversamente? É porque é diretamente. Ele falou no texto que o X vai receber é diretamente proporcional a 2. E quando você trata de grandezas diretamente proporcional, Bruno, você tem que dividir para achar a constante. Você tá vendo? Toda vez que o X aumentar, o 2 vai aumentar? Toda vez. Se você aumentar a parte, se você aumentar esse valor, vai aumentar o que o X recebe. Se você trocar o 2 por 3, vai alterar o que o X recebe. O X é diretamente proporcional a 2. Então, toda vez que aumentar o X, vai aumentar o 2. É que o 2 é a parcela. Tipo assim, ó, se você aumentar de 2 para 3, você não está aumentando de 2 para 3? Então o X para Y vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Aí você está aumentando de 3 para 5. O que está acontecendo com o Z? Então, ó, o 2, o X é proporcional a 2, o Y é proporcional a 3 e o Z é proporcional a 5. Então, desses três valores, qual deles que é o maior? Então, significa que o Z vai ser a maior fatia, vai ser do Z. E a constante de proporcionalidade, ela, tipo assim, o que ela é, assim, tipo, especificamente? Assim, toda vez que você tiver um exercício, ele te der três pessoas ou 5 pessoas. A constante vai ser sempre a mesma? Sim. O que ela representa? A constante representa o quanto equivale cada parte. Tipo assim, ó, Bruno, na verdade, o que a gente tá fazendo? A gente tá pegando R$3.100 e dividindo em 10 partes. Você tá pegando R$3.100 e tá dividindo em 10 partes. Dessas 10 partes, você tá dando 2 para o X, você tá dando 3 partes para o Y e você tá dando 5 partes para o Z. O que é a razão? A razão é o valor de cada uma das partes. Ó, quando você pega 3.100 e divide em 10 partes, cada parte vale 310. Cada pedaço. Então, eu poderia, por exemplo, pegar, juntar aqueles números e dividir pelo... Você poderia fazer assim, ó, 2K mais 3K mais 5K igual a 3.100, você já achava o K. Ó, o macete, pessoal, qual que é o macete? O macete é daqui você já fazer direto essa conta. Entendeu, Pedro? Esse é o macete. Entendeu? Ó, vamos ver aí inversamente, nós vamos fazer uns exercícios. Galera, qual que é o valor que você tem agora? 3.100. Você vai dividir entre 2, 3 e 5, só que agora é para fazer uma divisão inversa. Ó, pessoal, quanto que esse cara vai receber? Você sabe? Não, né? Eu vou chamar o que ele vai receber de M. Quanto que esse cara vai receber, gurizada? Você sabe? Também não. Vou chamar de N. E quanto que esse cara vai receber? Também não sei. Vou chamar de Q.
Tudo bem? Pessoal, só que agora é para a gente dividir em partes inversamente. Então você me responda, quem que vai receber mais lá? O M, o N ou o Q? O M vai receber mais. Por quê? O que o M vai receber é diretamente ou é inversamente proporcional a 2? Inverso. Então, ó, o que o M vai receber é inversamente proporcional a 2. Galera, e o que o N vai receber? O que que é? Inversamente proporcional a 3. E o que o Q vai receber é inversamente proporcional a 5. Agora, Bruno, presta atenção. Ó, presta atenção, vem aqui. Inversamente. Está aqui a teoria do inversamente. Inversamente é quando um aumenta, outro diminui. A fórmula é essa daqui. E como é que você faz para encontrar a razão quando é inversamente proporcional? A razão, você pega e faz o quê? Multiplica os dois valores. Aí você acha a razão. Certo ou não? Isso é o que está na teoria. Tudo bem? Aqui não é inversamente? Então, como é que eu faço para encontrar a razão? Eu tenho que dividir ou multiplicar esses dois. Para achar a razão. Multiplicar. Então, você tem que fazer assim, ó. M é o que ele vai receber. Vezes 2 é igual a razão. Como é que você faz para achar a razão aqui, ó? Como é que ficaria? M vezes 3 seria a razão. Como é que você faz para achar a razão aqui? Q vezes 5, isso aqui te daria quem? A razão. Entendeu? Aí você diz assim, Bruno, por que você está multiplicando para encontrar a razão? Porque toda vez que é inversamente proporcional, aumenta um, diminui o outro. A fórmula é essa. Para você encontrar a razão, você tem que multiplicar. Aí o cara fala, tá, professor, mas se eu passar o 2 dividindo aqui, ó, eu vou ter que o M é igual a K sobre 2. Se eu passar dividindo aqui, eu vou ter que o... Opa, aqui é o N, né, pessoal? Aqui é o N de navio, ó. O N de navio, pessoal, é K sobre 3. E aqui o Q, pessoal, é K sobre 5, ó. Olha aí. Galera, o que é o M? O M é quanto esse cara vai receber. O N é o quanto esse vai receber. E o Q é o quanto esse vai receber. Agora, gente, o que esse cara vai receber, mais esse, tudo junto, tem que dar quanto? 3,100. Pessoal, então você vai colocar assim, ó. K sobre 2, mais K sobre 5, perdão, K sobre 3, mais K sobre 5, tudo isso tem que dar 3.100. Pessoal, se eu resolver aquela conta ali, Maria Eduarda, eu encontro o que cada um vai receber ou encontro a razão de proporção, a constante de proporção? O que eu vou encontrar lá? A constante de proporção, eu vou encontrar o K. Pessoal, mas se eu encontrar a constante, aí eu ponho a constante aqui, eu sei que cada um recebe. Certo ou não? Então vamos fazer isso, ó. Pessoal, a gente vai ter que fazer o MMC. Entre 2, 3 e 5. Pessoal, ó, MMC entre 2, 3 e 5. Dá por 2, aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá 5. Daí vai dar 3, aqui vai dar 1, 1 e 5. Aqui dá 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. O MMC é 30. Gente, ó, põe um risco, sinal de igual, outro risco, põe o 30 aqui embaixo. E agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pessoal, quanto que é 30 dividido por 2? 15 vezes K, 15K. 30 por 3. 10 vezes K, 10K. 30 por 5, 6 vezes K. 30 por 1, 30. Vezes 3 e 100, pessoal, vai dar 93 mil, eu acho. Cortou aqui embaixo o denominador. Pessoal, quanto que é 15K mais 10? 25 mais 6, 31K é igual a 93 mil. Gente, quando eu passar isso aqui dividindo, eu vou estar encontrando o quanto cada um recebe, eu vou estar encontrando a constante de proporção.
A constante. Galera, alguém me ajuda aí com essa conta? Quanto é que dá essa constante aqui? 93 mil por 31. Vai dar 3 mil? 3 mil, né? Acho que é 3 mil, não é? Vai dar 3 mil. Pessoal, esse 3 mil é o que cada um recebe ou é a constante de proporção? Pega essa constante, devolve ela aqui, aqui e aqui, ó. Sacou? Pessoal, quanto que esse primeiro cara então vai receber? Esse primeiro cara vai receber 3 mil dividido por 2. Quanto que esse cara vai receber? 1.500. Esse aqui vai receber 3 mil dividido por 3. Quanto que dá 3 mil por 3? 1.000. E esse cara vai receber 3 mil dividido por 5, que vai dar 600. Galera, olha só o que aconteceu. Esse camarada aqui é o que era proporcional a 2. Na verdade, era inversamente proporcional. Então, esse aqui não é o menor valor, ele é o que vai receber a maior fatia. Esse aqui não era o maior valor, pessoal, é o que vai receber a menor fatia. Agora, Nelisa, o que que os caras falam no cursinho? Velho, do jeito que eu fiz te mostrando na íntegra. Os caras no cursinho falam assim, velho, toda vez que for diretamente proporcional, ó, toda vez que for diretamente proporcional, não fica sofrendo não. Pega os parâmetros que ele te deu lá e multiplica por K. 2K mais 3K mais 5K igual. Aí você vai achar constante. Entendeu, Gabriel? E toda vez que for inversamente proporcional, em vez de multiplicar pela constante, você vai pegar a constante e vai dividir pelos parâmetros que ele te deu. Entendeu? Então, isso daqui você vai fazer toda vez que for inversamente proporcional. Você pega a constante e divide pelos parâmetros. Toda vez que for diretamente, você pega a constante e multiplica pelos parâmetros que ele te deu. Acabou. Sacou? Aí o cara fala, pô, professor, essa aula nervosa, hein? Aula nervosa, aula muito técnica. Pessoal, essa aula é uma aula diferente de qualquer aula que você já viu até hoje sobre esse assunto, tenho certeza. Porque sabe o que vocês estão acostumados? A gente, né? A gente está acostumado a regra de 3. Regra 3 simples e composta. Esse tipo de problema a gente não está acostumado a lidar com ele. Porque os materiais, pessoal, tem que dar muita matéria em pouco tempo. Né? Aí o que os caras fazem? Ele junta tudo. Ele junta regra de 3 com grandeza diretamente, com grandeza inversamente, junta tudo numa aula só. Aí você dá tudo meio por cima. Aí você não tem essas noções. Cai uma questão dessa para dividir em partes inversamente ou para dividir em partes diretamente, a gente não consegue fazer com regra de 3. Você não consegue, não adianta, você não consegue. Então, pessoal, a ideia minha do Luiz é separar essas aulas para a gente poder tocar nessas feridas. Aí o cara fala, professor, essa é a teoria. Mas eu tô preocupado, tô com medo dos exercícios. Galera, o exercício, velho, você vai treinar. O exercício é treinamento. Nós vamos pegar isso e vamos colocar em prática. Você vai ver como você vai amadurecendo a ideia. A hora que vocês estiverem copiados, vocês gritam, nós vamos pegar as apostilas. Ó, quem tá com a apostila aí, pode pegar, pessoal, é página 3. Beleza? A hora que vocês puderem, vocês gritam aí pra mim. Fala, professor, manda ver. Muito, fala muito, fala muito. De boa? E aí? Enquanto vocês terminam de copiar, pessoal, vou pegar uma água. Tá gravando aí, hein? Não tá gravando. Vai ficar gravando o quadro sozinho aí. Mas eu tô aqui, hein? Bora. Pessoal, essas aulas aí a gente vai disponibilizar, estamos já disponibilizando, né? Semana passada eu dei 3 aulas para vocês, eu subi 2. Uma deu problema no áudio
Mas eu vou mandar essa semana. E essas aqui tudo eu mando. Depois vocês pegam e assistem de novo. Se ficar com dúvida, assiste de novo. Mas os exercícios vão emparelhar a coisa, tá? Bora? O Alexandre chegou. O Henrique chegou, né, Henrique? Cheguei. Tá faltando quem? Só a Gabriela. Pessoal. Professor, existe algum tipo de exercício padrão que você pode gravar a constante de proporcionalidade na hora de você só jogar lá? A multiplicação, não? Não, o que dá pra você gravar, Bruno, é isso aqui, ó. Toda vez que for diretamente, você vai multiplicando pelas partes. E toda vez que for inversamente, você divide as partes. É a única coisa que dá pra gravar, porque se o cara mudar, vai mudar a constante. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá, ó. Pessoal, é lógico que você deve estar olhando e falando assim, professor, isso é muita teoria. É muita teoria e isso tudo ainda só da primeira aula, hein? Mas dá uma olhada aqui, pessoal. Olha, exercício número 1 caiu no Enem. Gente, dá uma olhada. Ó, a resistência mecânica S, então vou chamar aqui, ó, S. Ele está falando que esse S, pessoal, é a resistência mecânica. Ele está falando isso, pessoal. Isso aqui é a resistência mecânica. De uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo, ó, é diretamente proporcional à sua largura B. Pessoal, ó, vou anotando aqui. A relação entre a resistência e a largura B, ele falou que é diretamente, certo? Então significa que se você aumentar o B, vai aumentar a resistência. Tudo bem até aí? Vou continuar. E, ó, é diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado da sua altura D. Pessoal, ao quadrado da sua altura, ó. O D ao quadrado. Tudo diretamente, pessoal. Então, ó, a resistência mecânica é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da sua altura D. Então, se você aumentar esse ou aumentar esse, vai aumentar esse aqui também. Tudo bem? Aí ele fala bem assim, ó. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento X. Pessoal, o comprimento X é inversamente proporcional ao quadrado disso. Galera, ó, eu tô analisando esse cara aqui, ó. Daí o cara fala, professor, por que que o B você colocou setinha para cima? Porque ele falou que é diretamente. Professor, por que que o D você colocou setinha para cima? Porque ele falou que é diretamente. Professor, por que que você colocou ao quadrado? Porque ele falou no texto. Zé, por que que aqui no X você pôs setinha para baixo? Porque ele falou no texto que é o quê? Inversamente. E por que que eu coloquei quadrado? Porque ele falou no texto que é o quadrado. Vou continuar, pessoal. Ele fala bem assim. A constante de proporção é K. Olha aqui, Bruno. Esse K é a constante de proporção. Tá aqui a constante. Então, essa constante, pessoal, ela não muda, né? Essa constante vai ser um número. 5, 8, 10. É uma constante, é um valor fixo. Aqui não muda. O que muda são esses. Aí ele pergunta assim, a expressão que traduz a resistência da viga, dessa viga. Ele quer saber a fórmula, cara. Bicho, olha que loucura, ele quer saber a fórmula. Então, vamos lá? Eu vou pôr o S aqui, vou pôr o sinal de igual, e aí vou colocar a constante aqui. Agora, vamos lembrar no modelo. Pessoal, esse cara aqui, segundo o texto, é diretamente ou é inversamente? Então, se esse cara é diretamente, lembra da fórmula. Quando é diretamente, vai aqui em cima ou vai na parte de baixo? Vai em cima. Então, esse D vai aqui em cima. Esse D quadrado, ele falou que é direto também, né? O diretamente vai em cima ou vai embaixo? Em cima também, né? Olha o modelo, ó. Aqui é o inversamente. Ó. Quando é inversamente, vai na parte de baixo. Quando é diretamente, vai na parte de cima. Fechou, Maria? Ó, esse D aqui não é diretamente? Então ele vai aqui em cima também, ó. D ao quadrado. E esse cara é o quê? Inverso. Quando é inverso, vai aonde, ó? Quando é inverso. Vai na parte de
baixo. Então, ó, aqui embaixo vai o x ao quadrado. Essa é a fórmula. Eu não sei se está na ordem, pessoal. Não sei se está na ordem, ó. O S é diretamente proporcional ao B, então o B vai em cima. Ele é diretamente proporcional ao D quadrado, então vai em cima também. E ele é inversamente proporcional ao x ao quadrado, então por isso que o x ao quadrado vai embaixo. Eu não sei se está em ordem. Vamos procurar aí. Está em ordem, pessoal? Qual seria? Ah, ficou na ordem certinho. Então seria a letra A. Ô, gente, você quer ver uma coisa massa? Só curiosidade, tá? Vocês lembram dessa fórmula aqui lá na física? Ó? Força da gravidade é igual a G, que multiplica Mzão, Mzinho, dividido por D ao quadrado. Quem lembra dessa fórmula aqui? Levanta a mão aí. Uns aqui lembram, outros não. Galera, quem lembra, me fala lá. Como que é o nome desse G que aparece aqui? Ó, olha o nome desse G, Bruno. Lá na física, vocês vai estar escutando. Esse G chama constante gravitacional. Tá vendo? Esse G aqui então esse G não muda. Agora, galera, dá uma olhada. A força tá aqui, né? A massa tá aqui. Qual que é a relação entre essa força e essa massa? Direto ou inverso? Direto. Então, quanto maior essa massa, maior vai ser a força. E essa massa é direto ou inverso? Então, quanto maior essa massa, maior essa força. E essa distância é direto ou inverso? Então, quanto maior essa distância, menor é a força. Você tá vendo? Você vai conseguir, Gabriel, agora, analisar as fórmulas, tá? Mas vamos mais uma. Aqui, pessoal, olha essa, ó. Olha essa. A segundinha aí, pessoal. Segundinha de vocês, dá uma olhada. Ó, o cara diz assim, ó, velho. Segunda questão, o cara diz assim, ó. Os números x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 40, 72 e 128. Pessoal, ele falou que é diretamente proporcional. Daí ele quer saber o valor do x e do y. Meninos, eu apaguei. Mas o que a gente falou? Toda vez que for diretamente proporcional, as razões são iguais. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Diretamente proporcional. As razões são iguais. Então, olha só. Olha o que eu vou escrever. O x, pessoal, está para 40, assim como o y está para 72, assim como o 32 está para o 128. Olha aí, pessoal. Diretamente proporcional, gurizada. Ó, toda vez que ele falar que é diretamente, você tem que gravar que as razões são iguais. Então, ó, Matos, o x está para 40, o y está para 72 e o 32 para 128. As razões são iguais. Fechou? Agora, como é que termina isso? Pessoal, pega esse pedaço aqui, ó. Separa ele. Olha aqui, ó. Y está para 72, assim como 32 está para 128. Multiplica cruzado. 128y é igual a 32 vezes 72. O 128 está multiplicando, passa fazendo o quê? Passa dividindo. Então, pessoal, quanto é que vai dar esse y? Ó, gente, eu vou simplificar aqui, ó. 32 com 128 vai dar 4 aqui embaixo, ó. 72 por 4, pessoal, vai dar 18. 18, ó. Então, esse é o valor do y. Y é igual a 18. Beleza? Beleza? Meninos, como é que você vai fazer para achar o x? Quem me ajuda aí a achar o x? Fala aí, como é que faz? Como é que eu faço para encontrar o x? X está para 40, assim como 32 está para 128. Ó. Você compara esse com esse. Fechou, Gabriel? Pedrinho? Ó, multiplicou cruzado, pessoal. O que você vai ter aqui, ó? 128x é igual a 40 vezes 32.
Pessoal, 128 está multiplicando, vai passar fazendo o quê? Dividindo. Eu vou simplificar o 32 com o 128 aqui, pessoal, vai dar 4 na parte de baixo. Pessoal, então o x vai ser 40 dividido por 4, o x vai ser 10, fechou. Pessoal, me fala uma coisa. Por que eu dividi? Por que eu peguei x dividido por 40, y dividido por 72 e 32 por 128? Porque ele falou lá no texto que eram o quê? Diretamente. Então, toda vez que for diretamente, as razões são iguais. E se fosse inversamente? Aí seria a razão ou seria o produto? Aí é o produto que é igual. Boa, velho. Fechou? Olha a 3. Olha a 3 aí. Ó. Quais devem ser os valores dos números x e y para que os números 3, 12 e y seja inversamente proporcional a x, 30 e 10? Olha aí, pessoal. Vamos lá. Exercício 3. Meninos, os números são 3, 12 e y. Aí os outros números são x, 30 e 10. Só que agora, pessoal, ele está falando que é inversamente proporcional. Então, gente, o que muda? Olha o que muda. Quando é diretamente, você faz as razões serem iguais. Certo, Anelisa? Quando é inversamente, as razões são iguais ou os produtos são iguais? Os produtos. Então, você vai pegar aqui, ó, 3 com x. Então, ó, 3 vezes x tem que ser igual a 12 vezes quem, pessoal? 12 vezes 30. Tem que ser igual a 12 vezes 30 e tem que ser igual a y vezes 10. É aí, ó. Ó, 3 vezes x tem que ser igual a 12 vezes 30, que tem que ser igual a y vezes 10. Galera, você tá vendo que tudo, Gabriel, é macete, Pedro? De novo, quando é diretamente, as razões são iguais. Quando é inversamente, os produtos é que são iguais. Tudo bem, Duda? Aí o cara fala, tá, professor, como é que termina? Pessoal, separa esse pedaço, ó. 3x igual 12 vezes 30, pessoal, vai dar 360 ou 3.600? 3.600, né? Ou é 360? 360? 360. Então, o x, pessoal, vai ser 360 por 3. O x, então, vai dar 120. Galera, aí você fala, professor, como é que acha o y? Pega o outro pedaço, pega daqui para lá, ó. Pega daqui para lá, ó. Você vai anotar isso aqui, ó. 12 vezes 30 tem que ser igual a y vezes 10. 12 vezes 30 é 360. Igual a 10y, o 10 multiplicando passa dividindo, o y vai ser 36, ó. Inversamente proporcional, pessoal. Tudo bem? Maria Eduardo, boa? Você achou fácil? Fácil, né? Duda, são fáceis, mas esses dois exercícios, pessoal, não é de vestibular. Esses dois exercícios é para você gravar a técnica. Ó, toda vez que ele falar que é diretamente, os produtos, as razões são o quê? Iguais. E toda vez que ele falar que é inversamente, o produto é que são igual. Tudo bem? A gente escreve assim, ó. Aqui fica assim, A sobre B igual a C sobre D, ó. Ó, diretamente, as razões são iguais. Professor, inversamente, A vezes B é igual a C vezes D. O produto é que são iguais. Tudo bem? Aí, pessoal, olha a questão 4. Dá uma olhada. Exercício 4. Presta atenção. A sucessão x, y e z é formado por números diretamente proporcionais a 6, 7 e 8.
diretamente, pessoal. Se é diretamente, os produtos são iguais ou as razões são iguais? As razões, deixa eu anotar aqui, ó, X, Y e Z. É diretamente proporcional a 6, 7 e 8. Então, as razões são iguais. Aí ele fala bem assim, o fator de proporção é 12. Pessoal, ele está te dando, olha quem que ele está te dando, olha quem que ele está te dando, Bruno. O fator de proporção. O fator de proporção é o que a gente chamou de quê? De K. Pessoal, olha como é que vai ficar então. Ó, diretamente, hein? Diretamente o produto é igual ou a razão é igual? Então vai ficar bem assim, ó. X está para 6, assim como Y está para 7, assim como Z está para 8, e tudo isso é igual a constante de proporção, que é 12. Entendeu? Ó, as razões são iguais. Então, X está para 6, Y para 7, Z para 8. E isso tudo é igual à razão de proporção que ele deu. Nessa questão ele deu. Ele falou que é 12. Então, ficou moleza. Pessoal, separa cada pedaço aqui, ó. X está para 6, igual a 12. Aí aqui o Y. Y está para 7, igual a 12. E lá no final, ó, Z para 8, igual a 12. Pessoal, aqui passa o 6 multiplicando. Quanto é que vai dar o X, pessoal? 72. O Y, pessoal, vai dar 84. E o Z, pessoal, vai dar 96. Acabou. Entendeu? Pessoal, a pergunta para vocês é uma só. Presta atenção. Se ele tivesse dito inversamente, aí eu ia fazer X sobre 6 ou X vezes 6? Se fosse inversamente, seria vezes. Diretamente é fração. Tudo bem? Aí o cara fala, professor, a número 1 era do Enem. Beleza. A 2 não é do Enem, a 3 não é do Enem, não é de vestibular, a 4 não é de vestibular. Aí vem a 5, que é da FCC. Então, assim, essas 3 questões que você fez aí, acho que são questões muito fáceis. Faz uma pra gente de vestibular. Galera, ó, olha a questão 5. Mateuzinho, traz aqui para nós. Já trouxe? Aí sim, hein? Pessoal, olha só a questão 5. Eu vou fazer ela bem devagar agora para vocês. Ó, olha só. 2 funcionários de uma repartição pública foram incumbidos de arquivar 164 processos. Ó, então no total, 164 processos. Tá aí. Aí ele diz assim, ó. E dividir esse total na razão direta de suas idades. Pessoal, pera lá. Então, isso aqui é direto às idades. Direto às idades. E inversamente, pessoal, aos seus respectivos tempos de serviço. Ó, inverso ao tempo de serviço. Então, envolveu as duas coisas na mesma questão, hein? Aí ele diz assim, Analisa, ó, se um deles tem 27 anos, então eu vou chamar de funcionário A. Ele tem 27 anos e 3 anos de tempo de serviço. Ó, tempo de serviço, 3 anos. O outro tem 48 anos de idade, vou chamar de B, tá, pessoal? 42 anos de idade e 9 de serviço público. Ó, o B tem 9 anos de serviço público. Então, a diferença positiva entre o número de processos que cada um arquiva. Pessoal, o cara fala, meu Deus do céu, professor, como é que eu vou fazer para encontrar quanto que o A arquiva, quanto que o B arquiva? Gente, vamos lá? As idades é diretamente ou inversamente? A idade é direto.
Então, como é que eu vou fazer essa conta? Ó, 7 diretamente vai ficar bem assim, ó. 27 vezes a constante, porque é diretamente, mais 42 vezes a constante, porque é diretamente. Tudo bem? Só que é inversamente proporcional ao tempo de serviço. O A trabalhou 3 anos. Então, ó, inversamente proporcional. Então, aqui embaixo vai o 3. E inversamente proporcional aqui vai o 9. Olha lá. E isso tudo, pessoal, tem que dar os 164 processos. Ó. Olha lá. Ó. Diretamente proporcional ao 27, diretamente proporcional ao 42. Inversamente proporcional ao 3 e inversamente proporcional ao 9. E tudo tem que dar 142. Mas o direto não era divisão? Não, aqui eu estou multiplicando pela constante. Você anotou aquele macete? Lembra do macete que eu dei, pessoal, dos exemplos? Quando é diretamente, você multiplica pela constante. Quando é diretamente, multiplica pela constante. Quando é inverso, divide pela constante. Perdão, pega a constante e divide. Anotou lá? Aqueles 2 exemplos do 3 e 100, Bruno. Lembra do exemplo do 3 e 100? Aqueles 2 lá. Lembraram aí, pessoal? Fechou ou não? Aí, pessoal, montou, né? Olha aí, caímos em umas frações. O que a gente faz quando tem fração? MMC. Pessoal, o MMC aí, ó, vai ser 9. E aí, o que eu faço? Divide pelo de baixo? 9 dividido por 3? 3. Vezes 27, pessoal, vai dar 81K. 9 por 9 dá 1, vai dar 42. E 9 por 1 dá 9 vezes 164, eu não sei quanto que é. Vou pôr 9 vezes 164. Gurizada, cortou aqui, ó. Cortou aqui. O que sobrou para nós? Vamos lá? 42K com 81 vai dar 123K é igual. Gurizada, vocês me ajudam com a calculadora? 9 vezes 164? Quanto que dá aí? Ó, 164 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Vai 3. Quanto? 1476. 1476. Aproveita, Henrique, passa o 123 dividindo. 1476 dividido por 123. 12. Pessoal, 12 já é a resposta ou 12 é a constante de proporção? Tá, então, isso aqui, ó, é o que o A vai receber. Isso aqui é o que o B vai receber. Eu achei a constante. Galera, se eu colocar essa constante aqui, eu consigo matar o quanto que o A vai receber? Sim, né? E se eu colocar a constante ali, eu mato quanto que o B vai receber. Então, vamos lá, ó. Quanto que o A vai receber, ó? O A vai receber 27 vezes a constante, que é 12, dividido por 3. É isso que ele vai receber, ó. O que ele vai receber, pessoal, é diretamente proporcional a 27 e inversamente proporcional a 3. Então, vai ficar 12 por 3, que dá 4. 4 vezes 27, pessoal, vai dar 54, 108. Então, o A vai arquivar 108 arquivos. O B, pessoal, vai arquivar que tanto? Ó, aquilo ali, ó. Que é o resto, né, pessoal? Se é 164, esse cara que vai arquivar 108, quanto que sobra para o outro? 56? 56 para o outro, né? 56, ó, 56 com 108 vai dar 164. Gente, essa questão, ela é considerada nível difícil, porque ainda não terminou. A gente apenas encontrou quantos arquivos cada um vai colocar lá, né? Um vai colocar 56, o outro 108. Mas não é isso que ele quer, não. Ele quer o seguinte, a diferença entre um e outro. Qual que é a diferença? Que conta que você tem que fazer para terminar a questão, pessoal? 108 menos 56. Ainda tem mais essa conta.